compartilhação da tela aqui, então. Segue aí, Viviane. Beleza. Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim. Sim. Bom, então, pessoal, esse aqui é o famoso projeto padrão que já é conhecido nosso aí, né? O pessoal aqui da regional já tem trabalhado com ele, então acredito que não seja assim muita novidade para ninguém. E as aulas que a gente teve com o Marcelo até agora foram nos ensinando a como chegar, né, nesse projeto padrão, né? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos várias camadas aqui que nos auxiliam na retificação do CAR, né? Então, a gente tem aí camadas com ponto, né? Nascente, polígonos, linhas, cada uma customizada, né? De acordo com o que ela vai demonstrar. Então, a gente pode personalizar isso daqui à nossa maneira, né? Só que esse é um projeto padrão que a gente tem utilizado aqui e é bastante útil, né? A gente trabalha com essas camadas, mas vocês podem inserir outras, né? Se quiserem. Então, aqui a gente tem um mapa, né? Eu já estava com o município de Leme aqui centralizado. E a gente sempre costuma utilizar essa camada edição quando a gente está mexendo, sabe? Modificando, retificando, mexe na área, às vezes tem que recortar alguma coisa e tal, vai fazendo camadas intermediárias. E depois que a gente terminou, ó, o CAR tá pronto, o desenho dele tá pronto, tá retificado, ele sai dessa camada edição e a gente coloca ele aqui nos finalizados. Então, por exemplo, nesse CAR finalizados, eu já tenho, olha aqui, ó, 130 polígonos de imóveis. Deixa eu até ligar. Ó, então aqui são tudo propriedades que a gente já trabalhou, já desenhou, e elas vão ficando arquivadas aqui, né? Você vai montando aí um quebra-cabeça aí dos municípios. Então, se algum dia precisar voltar a mexer de novo, tá salvo aqui. Então, aqui a gente só coloca quando está realmente finalizado. Enquanto a gente está mexendo, a gente fica aqui nesse edição. Então, por isso que ele está sempre zerado, ó, sempre com zero. E além do cara edição, a gente tem também esse rascunhos, que é quase a mesma coisa, só que às vezes a gente ainda precisa, né, de uma camada a mais aí para auxiliar, às vezes para puxar um arquivo que está no computador, onde a gente vai inserir ele aqui pela primeira vez. Então tem funcionado bem dessa forma, sabe? Tem gente que já está mais avançado aí, que consegue trabalhar aqui no Cara Edição com, às vezes, mais de um imóvel aqui dentro, né? Mas o recomendado mesmo é que seja uma propriedade. Então, a gente selecionou uma propriedade para trabalhar hoje aqui no QGIS, né? E, assim, explorar as funcionalidades do projeto padrão, que já é aquela que o Marcelo estava mexendo, né? Lá no portal Geocar. E aí existem várias formas assim de eu começar, né? De eu trazer essa propriedade aqui para dentro do QGIS e começar a trabalhar com ela. Então, digamos que eu saiba onde é a propriedade, né? Eu posso ir aqui dando um zoom, procurando ela. Às vezes é uma propriedade que ainda não tem CAR, eu vou fazer um CAR do zero. Então, eu posso pegar aqui o CAR edição e começar a desenhar essa propriedade do nada, assim, do zero. Então, eu viria aqui no imóvel edição, que é, nada mais é do que a divisa, né, da propriedade. E para eu começar a desenhar, eu poderia primeiro clicar nesse lápis aqui, que me permite, né, editar essa camada. Aí eu clico aqui nesse balãozinho do polígono e poderia começar aqui, ó, a fazer um desenho de propriedade, assim, do zero. Aí quando eu termino, eu clico com o botão direito, ok? Pronto, ele gerou um polígono aí.
ele já me dá a área, 393 hectares. Mas essa é só uma das formas, né? Então, agora eu vou apagar isso daqui para a gente explorar outras formas. Outra forma também da gente começar a trabalhar com uma propriedade é a gente baixar, né, o shape desse CAR do sistema lá do CAR. Eu queria fazer isso junto com vocês agora, só que o site do CAR, o federal, ele não está funcionando. Então, eu não consegui, pelo menos hoje de manhã cedo, não consegui fazer funcionar. Deixa eu até tentar abrir aqui de novo. Ver se por algum acaso ele abre. Não sei se alguém aí conseguiu abrir. Mas, já imaginando, né, que isso daí poderia acontecer, eu baixei o shape dessa propriedade ontem, né, e deixei salvo. Então, digamos que vocês consigam aí entrar no site do CAR Federal, do car.gov e baixar, né, o shape dessa propriedade. Então, como que a gente faria? Eu fecho edição. Eu sou bem assim maniática para mexer com eu fecho edição, abro lá o rascunhos. Tem gente que gosta de deixar tudo aberto, né? Então é de cada um. Então eu venho aqui no rascunhos e venho aqui na esquerda, ó, nesse botãozinho adicionar camada vetorial. Eu clico aqui e aí nesses 3 pontinhos aqui eu vou buscar lá no meu computador onde que está esse shape. Então, eu coloquei aqui na pasta treinamentos com a data de hoje, e eu já tenho aqui uma área do imóvel que eu baixei do site do CAR, né? Eu exportei para o meu computador. Essa pasta, ela vem compactada, né? Então, a gente tem que descompactar ela, a área do imóvel, e descompactar novamente, para a gente ter acesso aqui a esses arquivos. Então, eu vou pegar esse área do imóvel com a extensão SHP e vou abrir. E aí eu clico aqui em adicionar e posso fechar. Aí vamos lá, eu não sei aonde eu já estou vendo a beiradinha dela aqui, né? Mas digamos, eu não sei aonde caiu essa propriedade, como é que eu chego lá? Eu pego aqui a área do imóvel, que foi essa camada nova que ele abriu agora, né? Com esse imóvel que eu puxei. Clico com o botão direito e vou em aproximar camadas. Então, ele vai me levar para o lugar do mundo onde está essa propriedade, tá? Então, eu utilizei aqui esse grupo, né, rascunho, só para trazer essa propriedade para cá. Então, agora eu quero levar esse polígono lá para dentro do CAR Edição, porque é lá que eu quero trabalhar com ele. Ô, Viviane, só Oi, interrompendo um pouquinho pode falar. sobre as fontes dos shapefiles, Sim, a gente citou aí de baixar do car.gov, que são dados públicos, né? públicos. São Ó, eu dados tô tentando públicos. abrir aqui, ele não tá abrindo. Eu tentei aqui também, não, ele está indisponível. Mas, assim, nós da Secretaria da Agricultura, na nossa intranet, nós podemos baixar também do monitoramento controle, do monitoramento consulta, né? Então, é só para... Você quer que eu demonstre Não, isso? não, É não. porque é uma coisa assim interna, né? Então depois Isso, alguém vai assistir esse vídeo e não vai conseguir baixar exato. dessa forma, né? Mas eu só estou comentando para o nosso pessoal também não ir buscar no car.gov, sabe? Então, nós mostramos que tem a fonte do car.gov, mas tem a fonte no Car da Agricultura. E é uma Sim. coisa interessante é que, por exemplo, a gente envia uma retificação. Para a gente baixar esse shapefile da retificação, a gente não precisa esperar a sincronização de um dia para o outro. Não sei agora, depois da manutenção, quanto tempo vai demorar a sincronização, mas se a gente baixar no CAR da Agricultura, logo depois que aparece a propriedade retificada na central do proprietário, embora ainda não tenha sincronizado, a gente já pode baixar o shapefile
da retificação. Por exemplo, se você aceitou uma dinamizada e depois você se arrepende da dinamizada que você aceitou ali, você pode entrar no sistema e baixar o shapefile e fazer a retificação no módulo de cadastro, sabe? Sim. É São isso aí. vários caminhos, né, que E outra existem. coisa interessante é que o proprietário, no login do proprietário, ele não consegue baixar o shapefile da própria propriedade na central do proprietário. Aí, para ele baixar, quem não tem, o proprietário não tem intranet, né, para acessar o shapefile dele no CAR da Agricultura. Então, a fonte é pesquisar pelo número do CAR na consulta pública. Dentro da central do proprietário dele, ele não vai conseguir baixar, tem que ser na consulta pública mesmo. Ele está Realmente abrindo, mas está muito lento aí, muito então lento. tem a consulta pública aí, seria aí dentro dessa consulta. Seria aqui nessa consulta pública. Eu até tentei entrar antes, mas não sei se está abrindo, não. Maravilha. Desculpa interromper. Não, pode, quando você achar que tem que interromper, falar alguma coisa, fica à vontade. Pessoal, vocês aí também quiserem perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, podem ir falando. Bom, então eu puxei essa área aqui desse imóvel que eu já tinha baixado do site do CAR e estava salvo lá no meu computador. Então, eu vou passar essa área para dentro do CAR Edição, que é onde eu quero trabalhar. Então, eu tenho que deixar essa camada aqui selecionada em azul, tenho que clicar nela, e aí eu posso dar um Ctrl A, que aí eu vou selecionar tudo que tem dentro dela, ou então eu posso usar esse recurso aqui, ó, que é essa setinha branca aqui no quadradinho amarelo, onde eu vou selecionar ela, né? É a mesma coisa. Uma vez ela estando selecionada, eu posso dar um Ctrl C. Aí aqui dentro do CAR Edição eu vou abrir esse grupinho aqui, vou vir aqui no imóvel edição e vou dar um Ctrl V, mas para eu conseguir dar um Ctrl V, eu tenho que clicar no lápis primeiro para habilitar a edição dessa camada. Então, depois que eu cliquei no lápis, ó, até aparece um lapisinho aqui do lado, ó, do imóvel edição. Então, agora eu posso dar um Ctrl V aqui dentro. Veja que o número aqui tá 0, né? Não tem nada aqui dentro. A partir do momento que eu vou dar o Ctrl V agora, apareceu o número 1, porque eu coloquei um imóvel aqui dentro, tá? Então, agora eu posso tirar a seleção. Agora eu posso desmarcar aquilo lá para não me atrapalhar mais, né? Esse rascunho também, e posso fechar ele e trabalhar agora só no CAR Edição. Então, aqui eu tenho essa propriedade, e aí, digamos que eu precise mexer nela, né? Aliás, eu acho que eu vou primeiro mostrar algumas outras formas de obter a propriedade antes de mexer no perímetro do imóvel. Deixa eu selecionar isso daqui e apagar. Apagar. Então, a gente viu que a gente pode começar a desenhar um perímetro de imóvel do zero, a gente pode puxar um shape que a gente já baixou lá do polígono do CAR. A gente tem algumas bases de referência aqui, ó, relacionadas ao imóvel que a gente tem no nosso projeto padrão. Uma delas é o limite de todos os CARs, né? Então, eu tenho todos os CARs aqui não sei se é do estado de São Paulo, acho que tem todos aqui. No caso, eu estou no município de Leme, É do e estado todo. do estado todo. Aí eu estou aqui no município de Leme, e aí se eu deixar essa camada aqui selecionada em azul e pegar essa seta, eu posso clicar aqui, ó, eu quero esse, ou esse, ou esse, ou esse. Isso é uma forma também da gente ver alguns buracos, né? Por exemplo, onde tem esses quadrados amarelo, né? Amarelo clarinho, é onde tem um CAR desenhado. Aí eu tô vendo que nesse espaço aqui não tem. Então, digamos que o meu alvo fosse, né, essa propriedade aqui, eu já descubro aqui que possivelmente essa propriedade aqui não tem CAR, né?
Teria que depois investigar mais a fundo, mas possivelmente não tem CAR. A gente consegue Você ver falou, sobreposição você também. falou bem aí o possivelmente, né? Porque quando o CAR está em retificação, ele não aparece no download, entendeu? Então, às vezes tem o CAR, mas a pessoa de alguma maneira, ele está fazendo retificação dinamizada, alguma coisa, e ele não aparece no download. Isso, Então, eu tenho um caso desse, que é a Fazenda São José de Rio Claro, ela tem CAR, mas nessa base de referência aí, ela está sem o CAR. Outra coisa importante é que essa base de referência ela não se atualiza automaticamente, ela é fixa da data 16 de janeiro de isso. Por 2024. isso que eu deixei ela aqui com a data e por isso que eu falei possivelmente, né? Isso, Porque se você chega aqui e vê que não tem um quadradinho amarelo, já acende aquele alerta. Opa, eu acho que essa área ainda não tem CAR. Aí você vai investigar, de repente já tem uma versão mais atualizada onde esse CAR já foi feito, né? Ou é o que você falou. Então, essa camada aqui, ela precisa ser atualizada constantemente. A última vez que eu atualizei foi em o 16 de janeiro. o William levantou a mão, acho que ele quer fazer alguma pergunta. Eu só ia perguntar, essa base de dados, essa camada, ela é de onde? Estava falando com o microfone fechado. Ela foi baixada do car.gov. Do car.gov aqui, ó, que a gente está Isso. tentando abrir, só Não, perfeito. que ele não está abrindo, sabe? Justo hoje ele está com problema, mas aí você viria nesse consulta pública aqui. Não, perfeito. Algum outro dia a gente pode demonstrar para você, mas é nesse consulta pública aqui, você consegue baixar, inclusive, acho que de qualquer estado, né, Marcelo? Isso Perfeito, mesmo. obrigado. Agora tem uma atualização do dia 1º de fevereiro, né? Não sei se agora, quando eles terminarem a migração, pode ser que surja uma nova de março, né? Mas é uma vez por mês, mais ou menos, que eles atualizam. Não é tão, tão frequente a atualização. Isso. Então, digamos que essa propriedade aqui seja o meu alvo, né? Então, eu posso utilizar o perímetro dos vizinhos, que já tem CAR, que já estão desenhados, e a partir disso eu venho aqui no CAR Edição, Imóvel Edição, clico no lápis, no balãozinho, e começo a desenhar aqui o perímetro dessa propriedade que eu quero, baseado no perímetro dos vizinhos, né? Que eu tô enxergando, então isso facilita bastante. Então eu poderia desenhar aqui, né? Digamos que fosse isso aqui. Então tá aí, ó. É, agora deixa eu apagar isso aqui. E no caso do georreferenciamento, Viviane, qual que é a base qual dessas opções você escolhe de CIGEF para poder se basear em limite de propriedade? Tem Agora que eu, quatro, né? agora que eu vou mostrar isso, que Ah, aí tá. essa, no caso aqui com os perímetros do CAR, é uma possibilidade, né? E além dos perímetros do CAR, é uma coisa que eu acho muito legal, é as camadas do CIGEF, né? Onde eu consigo ver as propriedades que já são georreferenciadas. Então, nessa camada aqui, deixa eu só abrir aqui. Essas duas aqui, Tati, que tu tá perguntando, No meu aparecia até 4 opções. 4? Deixa eu ver aqui. Agora essa última versão só tem 2 mesmo, tá certo. Essas 4 que apareciam, era 2 que eram vetoriais e 2 que eram imagens só, sabe? Mas era a mesma coisa desse daí. Esse daí não tem a camada de imagem, só tem a vetorial. Então pode Então, escolher as duas. essas duas aqui tem uma diferença entre elas, né, Marcelo? Tu quer explicar aí? A Ashura, que é para a direita, é a terceira norma de georreferenciamento. Essa Ashura que é tombadinha para a direita, e esse de cima. E a Ashura que é tombada para a esquerda é a segunda norma do georreferenciamento. Então, se a gente pegar esses imóveis que estão georreferenciados pela terceira norma,
pegar o código da parcela aí lá no site do SIGEF, ele vai ter as coordenadas com altitude, o cálculo diário da área é mais perfeito, né? Mais próximo da realidade do imóvel. A segunda norma, que é o achuriado para a esquerda, ele levava em consideração a área em UTM, não levava em consideração a altitude, mas também está georreferenciado e não tem sobreposição. As duas normas aí são aceitas, hoje não é mais aceita a segunda norma, né, no SIGEF, né? Então, mas não foi cancelado já o referenciamento que estava na segunda norma. Então, assim, a grosso modo, é essa aí a diferença. Talvez a Isabela, que trabalhava com gel, saiba até explicar melhor do que eu isso daí. Se a Isabela estiver por aí e puder compartilhar o conhecimento dela, seria legal também. Da diferença que você fala da primeira para a terceira norma? Segunda para terceira. Da segunda para a terceira. É porque, assim, antigamente foram certificados na segunda norma, era tudo em papel, né? E hoje em dia, a terceira norma está sendo feita tudo online, a certificação inteira é online. Então, essa que é a diferença. Inclusive, os imóveis que estão certificados na segunda norma, atualmente vai ter que... atualmente não, né? Mais para frente vão ter que ser recertificados na terceira norma também. Porque é um cálculo de área mais completo, né? Leva em consideração a altitude dos pontos e é o sistema geodésico local. Ele é um cálculo melhor que o sistema UTM. Ele bate com a realidade do campo ali, né? E já o cálculo em UTM, vocês viram que ele tem uma distorção, né? Então, a terceira norma veio para corrigir essas áreas aí e fazer as coisas mais corretas, né? Mas tudo bem, vamos em frente aí, Viviane. Vamos lá. Obrigada, Isabela. Então, o que eu faço, Tati? Eu sempre deixo essas duas aqui, as duas habilitadas. E aí eu mexo com essa aqui, que está um nível acima. Então, quando eu ligar a camada do SIGEF, ele liga as duas. Então, independente de qual norma que for, eu vou conseguir ver se a propriedade está georreferenciada ou não. Então, eu sempre uso essa camada aqui para conferir quando eu estou fazendo algum CAR. Independente se eu peguei o polígono, baixei lá do CAR, ou se eu desenhei aqui do nada, se eu desenhei baseado nos vizinhos, eu sempre olho, porque se está georreferenciado, significa que é uma medida oficial, né? Então, eu poderia utilizar. Então, eu posso deixar selecionado aqui, eu vejo em qual das duas, né, que o polígono está. Clico ali na setinha branca e posso selecionar esse polígono e pegar esse polígono e levar lá para dentro do imóvel edição e trabalhar em cima dele. Então, também é uma possibilidade que a gente tem. Agora, se eu estou vendo aqui que, sei lá, digamos que eu quero trabalhar com uma propriedade aqui, ó, eu estou vendo que ela não é georreferenciada. Essa daqui, ó, ela não é georreferenciada. Mas para que eu possa desenhar a divisa dela, eu vejo que o vizinho já tem o gel, o vizinho de baixo aqui, esse do lado e esse de cima. Então, eu posso utilizar as divisas do vizinho para desenhar aqui bonitinho, né? E não dar sobreposição. Agora eu vou desligar aqui o SIGEF. E tem uma outra coisa, assim, que muita gente pergunta, sabe? Que eu queria mostrar para vocês. Eu tenho aqui o número do CAR, né? Eu tenho o número do CAR, vou copiar aqui. Ctrl+C. E aí, eu não faço ideia de onde está esse CAR aqui no mapa. Eu não sei onde ele fica. Então, eu venho aqui na camada do CAR, e aí eu clico com o botão direito e venho em abrir tabela de atributos. Aí vai demorar um pouquinho para ele abrir. Mas eu vou ensinar vocês a como buscar um CAR que eu não faço ideia da onde ele esteja. Só esperar um pouquinho ele pensar aqui. William ainda está com a mão levantada, não sei se é
é outra dúvida ou se já foi resolvida naquela pergunta que ele fez? Não, eu acho que só se eu apertei sem querer aqui, perdão. Ah, entendi. Bom, então, depois de um tempinho, ele abriu aqui a tabela de atributos. E aí, vocês estão vendo que aqui, ó, tem um desenhozinho tipo de um funil. Selecionar, filtrar feições. Então, a gente clica ali e tem um espaço aqui, ó, que chama código do imóvel. Aqui dentro desse código do imóvel, eu vou dar um Ctrl V com o número do CAR. E aí, eu clico aqui, ó, em selecionar feições. Então, ele vai selecionar lá no mapa, ó, tá vendo? Até já ficou amarelinho ali. Então, ele selecionou lá no mapa e mostrou para mim aonde está aquele CAR que eu estava buscando. Então, eu posso pegar ele, dar um Se Ctrl não C. ficar amarelinho na tela visível, daí você vai na botão direito ali em cima da camada, aproximar para a seleção. Isso, se ele não ficasse visível, eu poderia aproximar para a seleção. Aí ele te leva lá aonde está a propriedade. Então, eu posso dar aqui um Ctrl C e vou lá para o CAR Edição, aqui no imóvel, clico no lápis, Ctrl V, e ele foi lá para dentro. Então, tiro o lápis. Agora eu posso desligar essa camada aqui do CAR, que ela é bem pesada, né? E fecho aqui. E agora eu vou trabalhar com esse grupo aqui, CAR Edição. Meu polígono tá ali dentro e eu sei que essa daqui é minha propriedade. Aí, eu posso mexer nela, digamos que a divisa dela tá errada aqui, ó. Eu tenho que levar ela mais para cima um pouquinho. Então, toda vez que eu for mexer numa camada, eu tenho que habilitar o lápis, tá? E aí, para eu mexer na divisa, eu vou precisar desse, a gente chama de martelinho aqui, né? Que parece um martelinho, que é a ferramenta de vértice. Então, se eu clicar nessa ferramentinha de vértice, quando eu passar o cursor aqui por cima da divisa, ó, vai aparecer todos os vértices que tem. Então, se eu clicar num vértice e arrastar, ó, eu levo lá para cima. Aqui tem um outro vértice, levo ele para lá e vou mexendo livremente. O imóvel poderia ter sido desmembrado, né? Ter sido destacado uma parte. O cara chegou e falou, ó, dividiu entre 2 ou 3. Aí você vai e mexe na divisa, pergunta para ele, né? Vê se já é georreferenciado. Aí você pode ir mexendo na divisa. Pode apagar os vértices também, ó. Digamos que agora o imóvel vai até aqui, ó. Aí eu puxo ele para lá, vou ajeitando livremente. E aí, no momento que eu terminei de fazer, de mexer tudo que eu queria, eu clico com o botão direito e aí, não, eu clico na mãozinha aqui, ó. Clico na mãozinha branca, aí eu volto a poder mexer aqui. Então, é mais ou menos assim. O que mais que eu poderia falar dessa parte aqui? Eu acho que é isso. São, assim, as formas que eu conheço de trazer um perímetro de imóvel aqui para dentro, para a gente começar a trabalhar, são essas, né? Pode ser que existam outras, né? Mas eu só conheço essas. Ou pegar ali da base de referência, do CIGEF, do CAR, baixar o shape do site do CAR, ou desenhar à mão livre, assim, do zero. São essas possibilidades que eu conheço. Deixa eu apagar ela aqui, então. Essa propriedade aqui que a gente escolheu, ela... Deixa eu pegar aqui o CAR de novo. No CAR, a gente vê que ela é um polígono só, né? Um polígono inteiro. Mas quando eu ligo o georreferenciamento,
eu vejo que ela é composta de vários polígonos. Essa daqui. Ó, ela tem... Peraí. Era essa mesmo, Marcela? Eu lembro que ela estava com os polígonos separados ontem. Eu que tô aqui. Ó, ela tem polígonos separados, ó. Ela tem um polígono aqui, outro polígono aqui e outro aqui. E Estava ainda falando com faltou, o microfone fechado aqui. mais um aqui. Você reparou que ela está certificada na segunda e na terceira norma, né? Então, na segunda norma era o imóvel todo, Isso, aqui faltou esse pedacinho, ó. e muito provavelmente esse imóvel ele deve ter sido dividido entre herdeiros, alguma coisa assim, e daí eles fizeram o desmembramento em parcelas na terceira norma, mas não cancelaram a certificação da segunda. Isso, ó, ele É, era isso aqui, ó. Ele é. era uma coisa Você só. vê que o achurado está tombado para a esquerda e o Isso, outro achurado da terceira norma está tombado para a direita ali, aí eles estão sobrepostos. Então isso. é difícil encontrar um caso desse aí que está com as duas certificações vigentes no sistema aí de georreferenciamento. Teria que cancelar ou provavelmente essa gleba aí que está sem georreferenciamento ficou a área remanescente, entendeu? Isso. Esse Talvez ainda não tenha sido feita, né? Isso, talvez esteja em processo ainda de certificação. Hum. Então, a gente poderia pegar todas essas glebas, ou então a gente poderia pegar o polígono completo, né? Como a gente tem essas glebas aqui separadas, provavelmente vai ficar um caminhozinho, né, ali no meio. Ó, tá vendo? E esse caminhozinho, por mais que ele seja só um carreador, ou não sei se é servidão, o que que é, ele vai ser descontado da área do imóvel, né? Então, seria interessante que eles constassem na retificação do CAR, porque se a gente colocar um polígono inteiro contínuo, sem esses caminhos no meio, esses espaços, né, vai constar como área do imóvel. Então, vamos pensar como que a gente poderia fazer isso. Se eu desligar aqui a camada do CGF e ligar essa outra camada que a gente tem aqui, que chama servidão, a gente tem aqui, ó, rodovias, linha de transmissão, ferrovias, dutovias, e eu tô vendo que em cima dessa propriedade passa uma rodovia, então eu tenho uma servidão oficial aqui que eu poderia utilizar, né, esse desenho para recortar depois, e tenho também uma dutovia, ó, que passa bem aqui. Mas eu não tenho aqueles caminhozinhos, esses caminhos aqui, né? Então seria interessante que a gente desenhasse eles. Então acho que a gente podia fazer isso agora, né? Deixa eu desligar o servidão. Então eu vou pegar primeiro esse polígono inteiro aqui. Pessoal, se alguém quiser perguntar, pode perguntar. Tá. E agora, eu acho que uma forma, assim, da gente fazer... Ó, eu já coloquei aqui, ó, no imóvel edição, o polígono inteiro. Eu acho que uma forma da gente fazer poderia ser pegar essas glebas e talvez recortar, né? Recortar não, fazer a diferença entre as glebas e o polígono inteiro para a gente chegar, talvez, na área desses caminhos aqui. O que que você acha, Marcelo? Então,
esse exemplo aí, ele ficou com um probleminha dessa outra gleba aí que não está aparecendo na terceira norma aí, essa do sul aí. Essa aqui. Eu acho que, assim, para fins da capacitação, do treinamento, a gente poderia pegar só as 3 que estão certificadas na terceira norma e esquecer esse do cantinho aí, porque ele vai complicar um pouco a nossa vida, sabe? Tá. Então, eu Então, reduziria a área do imóvel. vamos supor que o imóvel vai ser a composição dessas 3 glebas que estão certificadas pela terceira norma. Tá, então aqui eu já posso começar a mexer na divisa do imóvel. Digamos que essa gleba aqui foi vendida para uma outra pessoa, né? Nem é mais do proprietário. Isso. Então a gente habilita o lápis aqui e vem aqui no martelinho. Eu vou deixar a camada do georreferenciamento ligada para eu poder enxergar aonde está, né, essa divisa aí do imóvel para eu poder levar. Então, espera aí que ele está pensando aqui. Eu percebi que esse QGIS novo, essa versão mais nova, ela é bem mais lenta, né? Assim, ela demora mais para pensar. Ela trava um pouco às vezes. Ela trava. Então, vamos de novo lá no martelinho, ó, e ele mostra para mim os vértices, tá? Então, eu vou começar a puxar aqui, ó. Puxo um para cá, esse outro vem aqui. Ó, e ele acende um tipo de um quadradinho, tá vendo? Não sei se vocês estão conseguindo ver um quadradinho, Sim. que às vezes é X e às vezes é um quadradinho. Toda vez que é um quadradinho é porque ele tá ligando no vértice, sabe? Então, aqui, ó, digamos que aqui ficou meio estranho, ó. Então, se eu passar o cursor aqui em cima, ele me mostra tipo um xizinho, ó, e eu clico ali e arrasto para cá. Então, você vai ajeitando, né? Vai fazendo aí o ajuste fino. Aqui também, ó, vou ter que dar uma ajeitadinha. Então tá, a gente desconsiderou essa gleba aqui porque ele vendeu para alguém, né? Então, Isso. vamos deixar assim. Pronto. Então, eu já modifiquei aqui a divisa com tudo que eu queria. Agora, eu clico no lápis e ele vai salvar aqui o que eu fiz. Pronto. Então, esse é meu imóvel agora. Então, se eu desligar a camada do CIGEF, eu vejo a propriedade inteira, né? Mas a gente quer desenhar esse caminho aqui, ó, que tem entre essas duas glebas e mais esse outro caminho que tem aqui em cima. Então, o que eu poderia, para eu poder fazer isso, eu precisaria utilizar uma ferramenta onde eu faço a diferença entre esse polígono inteiro e entre essas glebinhas separadas, porque aí a diferença vai ser esses caminhos aqui, né, entre elas. Então, eu preciso que elas estejam em camadas separadas para eu poder fazer esse recorte. Então, aqui fica esse imóvel inteiro aqui dentro do imóvel edição. E essas glebas separadas, eu vou selecionar, eu posso selecionar todas juntas. Então, eu vou selecionar aqui uma. Eu fico apertando na tecla Ctrl do teclado, e aí eu consigo selecionar todas, né? Então, selecionei aí as 3, tá? Aí eu posso dar um Ctrl C. E eu não posso colocar aqui no imóvel edição, preciso que ela esteja numa camada separada para eu poder fazer a diferença entre elas.
e é agora que vai ser útil esse grupo rascunhos, porque lá eu também tenho uma camada chamada imóvel rascunho. Então, eu vou habilitar o lápis dela e vou dar um Ctrl V. E lá estão, ó, o número 3, os 3 polígonos foram lá para dentro do imóvel rascunho. Beleza. Agora eu vou desligar a camada do CIGEF, porque ela é bem pesada e eu não preciso mais dela. Então, eu tenho aqui o imóvel rascunho com os 3 polígonos e tenho aqui o imóvel edição com o polígono inteiro. E nós vamos fazer a diferença entre eles para chegar na área dos caminhos. Então, para fazer isso, a gente vem aqui nesse vetor, nesse item vetor, geoprocessamento. E aí aqui nós temos várias possibilidades, né? A gente tem esse aqui que chama intersecção, e na verdade, assim, tem uns que eu não sei muito bem a diferença, tipo recortar, intersecção, né? O que importa é que a gente precisa pegar a área dos caminhos, né? Então, Marcelo, você acha que se a gente fizer com intersecção vai dar certo, ou é melhor fazer com esse recortar, ou com esse aqui diferença? Vamos tentar a diferença aí. Então, vamos fazer essa diferença aqui. Então, Maior menos o menor, para ver isso. o que vai acontecer. Então, a gente vai fazer a diferença entre essa área aqui, que é o imóvel edição, que é lá aqui, ó, essa camada aqui, que está o imóvel inteiro, e o imóvel, aqui ele já colocou edição automaticamente, mas não, é o imóvel rascunho, porque é lá no rascunho que eu coloquei minhas 3 glebas. Então, vamos procurar aqui, ó, imóvel rascunho. Aí a gente dá um executar, fechar, tá? Então, veja que ele gerou essa camada aqui chamada diferença. E ele fez Exatamente a servidão. isso, e ela é... Ai, tá aparecendo um quadro aqui, ó. Ó, tá vendo que ela é verdinha, olha lá no mapa. Quando eu ligo e desligo essa camada, ela aparece lá no mapa, que é bem o que eu queria, né? Deixa eu apertar na mãozinha branca. É bem essa diferencinha aí entre as glebas. Então, o que que eu vou fazer agora? Isso aqui vai ser a minha servidão, né? Então, essa diferença aqui. Agora, o rascunhos eu já utilizei, eu posso desligar o rascunho lá, porque ele foi só tipo um apoio, né, para eu fazer esse recorte. Então, essa diferença aqui que o sistema gerou, eu vou selecionar ela, então eu dou um Ctrl A, ó, veja que ela ficou amarelinha. Aí eu dou um Ctrl C e eu venho aqui na minha camada servidão, clico no lápis para eu poder ver. Dou um Ctrl V, posso clicar no lápis para salvar o que eu fiz, ó, geraram 8 polígonos de servidão. Na verdade, ele gerou 8 polígonos, porque deve ter ficado, que nem o Marcos fala, algum gatinho Um aí. gatinho, ficou um para lá, um para cá. Por Isso. exemplo, aqui deve ter ficado alguns pedacinhos, ó, tá Isso. vendo? Ó, Minúsculos. pedacinhos minúsculos. Isso aqui não é muito legal, mas aí a gente poderia ajeitar Deletar depois. esses que vieram a mais aí, a gente poderia deletar eles. Seria. Então, isso vai ser a minha servidão. E essa camada diferença aqui que o sistema gerou, eu posso apagar ela, porque ela só gerou para eu poder fazer a minha servidão, né? Temporária. Então, eu deixo ela selecionada e clico aqui, ó, em remover camada. Então, se eu olhar no mapa agora, eu tenho a divisa do imóvel em vermelho e a minha servidão ali, ó, já tá desenhada. E ficou o caminhozinho aqui. Ó, tá vendo? Se eu ligo e desligo, a servidão ali. Outra coisa, digamos que eu não tivesse isso, né? Eu não tivesse o georreferenciamento, ele não está dividido em glebas, essa servidão aqui eu vou desligar, ó, ela não existe, não tem servidão. Mas, quando eu fui olhar aqui
nessa base de referência de servidão, eu vi que passa realmente aqui, ó, uma estrada aqui, uma servidão, e passa uma dutovia aqui. Eu poderia fazer a intersecção com essa base de referência aqui, ó, dessa rodovia. Eu escolhi fazer com as glebas lá do georreferenciamento, mas eu poderia ter feito com isso aqui. Inclusive, essa dutovia, acho que a gente poderia colocar também, né? Uhum. Eu vou desligar aqui, não, vou ligar para o servidão. Essa daqui eu já tenho. Então, eu vou pegar essa dutovia. Eu tenho que deixar ela aqui selecionada. Aí eu vou selecionar essa dutovia. Vou dar um Ctrl C. E eu vou levar ela lá para o rascunho também. Vou levar ela lá para a servidão rascunho. Servidão rascunho. Então, eu habilito o lápis. Dou um Ctrl V lá dentro. Agora, eu quero essa dutovia só, porque, ó, ela é gigante, ó, essa dutovia, sei lá quantas cidades ela passa, mas o que eu quero é só esse pedaço aqui que ela passa dentro da divisa desse imóvel que eu estou trabalhando. Então, eu preciso fazer uma intersecção, só o que está aqui dentro. Então, essa intersecção vai ser entre a divisa do imóvel e entre essa dutovia que eu copiei lá para dentro da servidão rascunho. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar aqui o vetor, geoprocessamento, intersecção. Aqui está o imóvel edição, e aqui eu vou colocar a servidão rascunho. Executar. Pronto, agora o rascunho eu fecho. E ele gerou essa camada aqui chamada intersecção. Deixa eu desligar a servidão também. Ele gerou essa camada aqui, ó, chamada intersecção. Tá vendo no mapa? Quando eu ligo e desligo, ela aparece. Então, essa é a minha dutovia. Então, eu vou pegar essa intersecção, eu vou dar um Ctrl A, ela ficou amarela, Ctrl C. Agora eu venho aqui na minha servidão, que já tinha 8 polígonos, clico no lápis, vou dar um Ctrl V, vai virar 9 agora. 9. Clico no lápis para salvar o que eu fiz. E agora, essa intersecção aqui, que foi uma camada temporária, eu posso apagar. Então, agora eu tenho aqui a minha propriedade. Todas as servidões estão desenhadas ali dentro dela. Aí, nesse caso, deu uma sobreposição de servidões, né? Do alcoduto aí, do oleoduto, não sei, com a estrada. Então, Aqui, ó. eu faria mais um vetor geoprocessamento e para mesclar numa única camada, sabe? A gente poderia fazer uma dissolução, né? Isso, dissolver. Isso que o Marcelo falou é importante, ó. Tá dando uma sobreposição. Não é gasoduto, como é que é o nome? Dutovia, Dutovia, isso. Essa dutovia aqui tá em sobreposição com a estrada e depois tem mais um pedaço aqui embaixo, ó, que elas ficam em sobreposição. Porque o QGIS, ele subtrai a área da servidão para calcular a área líquida do imóvel. Então, se tiver servidões sobrepostas, ele vai calcular 2 vezes a área da servidão e aí a área líquida não vai ser calculada corretamente. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha servidão aqui, ó, que ela tem 9 polígonos, e eu vou transformar ela tudo numa coisa só. Então, eu vou deixar ela selecionada aqui, servidão edição, vou lá no vetor, geoprocessamento, e aí eu vou vir aqui nesse dissolver. Então, ele vai transformar todos esses 9 polígonos numa coisa só. Qual é a camada que eu quero trabalhar? É essa servidão edição, tá aqui, ó, servidão edição com os 9 polígonos. É ela que eu quero
dissolver em uma só. Executar, fechar. Pronto. Então, agora, ele transformou todos aqueles 9 polígonos lá em uma coisa só. Tá vendo no mapa, quando eu ligo e desligo? Então, a minha servidão agora vai ser esse dissolvido aqui. Tá tudo unificado. Então, o que tirou eu as vou... sobreposições. Tirou as sobreposições, ó, unificou. Então, o que eu vou fazer? Esse dissolvido agora é a minha servidão. Então, eu vou desligar ele. Essa servidão aqui, eu vou selecionar, vou dar um Ctrl A, ele vai selecionar esses 9 polígonos que tem aqui dentro, e eu vou clicar no lápis e vou clicar na lixeira. E vou... Ó, tá zerado agora, porque a minha servidão agora é esse dissolvido aqui. Então, eu vou pegar esse dissolvido, vou dar um Ctrl A, ele selecionou tudo, Ctrl C, e vou dar um Ctrl V aqui dentro da servidão. Ctrl V. Ué, foi os 8 de novo? Acho que eu fiz alguma coisa errada. Não, tá certo, Viviane. Aqui tem polígonos que estão desconectados, então ele conta cada um. Ah, então ele vai manter os 8. Eu achei que ele Isso. ia unir tudo em um só. Ah, é que É que tem tinha esses aqui. 9, tinha 9 Tinha antes, 9, ele né? Aí diminuiu ficou em 1. É que esses aqui estão desconectados mesmo, esses Esse daí pequenos. está contando cada um desse desconectado como um também, mas não tem problema. Então, beleza. Então, segue o baile. Esse dissolvido, a gente dá um Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C, e aqui Acho que já eu foi. já tinha colocado. Já foi. É só Então, eu excluir clico no agora. lápis, isso. E aí, agora esse dissolvido, eu posso apagar aqui em remover camada. E a minha servidão tá aqui, agora sem sobreposição, ó. Tá vendo? Tá tudo uma coisa só. São 11h30 agora. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre servidão, sobre a divisa Marcos do levantou imóvel? a mãozinha lá. Pode falar. Eu queria aí, qual a forma certa, se a gente quisesse abrir um caminho aí, aquela ferramenta tesoura, Marcelo, ou a Viviane, não sei se trabalha com ela, podia ser uma vegetação nativa, né? Dividir o imóvel em 2, por exemplo, talvez, né? A Tatiane precisou usar a ferramenta da tesourinha para um caso de desmembramento, dividir o imóvel em 2, né? Ou então a própria servidão aí, fazer um caminho de 10 metros. Tipo, digamos que essa gleba aqui, ó, a gente quisesse dividir lá no meio aqui. Vai dividir por algum motivo. É isso? Isso. Ou esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço. Fazer um baixo impacto, mas podia usar a layer servidão para dar o exemplo, um baixo impacto, por exemplo, em vegetação nativa, por exemplo. É que não desenhou nada em vegetação nativa ainda, né? Mas podia usar a dutovia, a servidão como exemplo, Marcelo? Assim, para fins de explicar a ferramenta da tesourinha, não vamos falar ainda em vegetação, nada. Vamos falar que se ele quisesse desmembrar um pedaço do imóvel mesmo, como a Viviane estava esse pedaço aqui, ó, digamos que ele quer cortar esse pedaço aqui, ó. Só para ensinar a tesourinha. Mas eu queria cortar com uma faixa de alguns metros, 10 metros, ou qualquer... Não só uma linha, entendeu, Marcelo? Aí não só uma linha, fazer um caminho. Não, mas é que aí se você quer deixar um caminho no meio da mata, aí você tem que dizer quantos metros é esse caminho. Mas se você quer só cortar esse pedaço aqui, porque você vendeu para alguém esse pedaço, aí não precisa de metragem, né? Você só vai separar aquele pedaço ali. Então tem que ver o que você quer. Tenta, então, só recortar em 2 glebas, então. Tá. Então, se a gente fosse recortar, vamos ver como que a gente poderia fazer. Primeiro, eu preciso delimitar a área, né? Onde eu vou cortar. Eu poderia, tem algumas possibilidades. Eu poderia pegar a divisa do imóvel que já existe, clicar no lápis, no martelinho e ir puxando os vértices para cá, até onde eu quero, até o limite ali.
Ou o que eu posso fazer é assim também. Deixa eu fechar isso aqui. Eu vou utilizar essa camada rascunhos aqui para me ajudar. Lá dentro do rascunhos tem aquele imóvel rascunhos, e eu não vou mais utilizar aqueles 3 polígonos que estão lá. Então, eu vou selecionar eles para apagar. Agora o imóvel rascunho está zerado. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara edição, o imóvel edição, eu vou selecionar essa propriedade. Vou dar um Ctrl C e vou colocar lá no rascunho, no imóvel rascunho. Ctrl V. Então, agora eu tenho a mesma propriedade. Deixa eu desligar a servidão aqui para ela não atrapalhar a gente. Eu tenho a mesma propriedade, ela está no imóvel rascunho e ela está no imóvel edição. Então, eu vou escolher a do imóvel edição para mexer. Então, eu venho no lápis e no martelinho, e aí eu posso ir mexendo aqui nos vértices. Pode dar até o delete nesses vértices aí. Aí eu estou mexendo nessa área, mas a área lá do imóvel rascunho ficou por baixo, então eu estou vendo a quantidade que eu estou reduzindo, né? Eu estou acompanhando. Aí digamos que aqui, ó, eu cheguei no limite que eu quero, então essa propriedade agora vai só até aqui, tá? Aí eu salvo isso. Então agora, se eu quero só esse pedaço aqui, Marcos, né? No caso, você cortou aqui, eu posso fazer uma diferença entre o imóvel rascunho, que está inteiro, e o imóvel edição, que eu trouxe até aqui a divisa. Então, se eu ir lá no vetor de processamento e fazer uma diferença, ele vai recortar só essa pontinha aqui, entendeu? E vai criar uma camada E temporária. vai criar um novo polígono aqui, uma camada temporária. Você quer que eu faça isso? Não. Bom, para mim... Agora, aproveitando que nós chegamos nesse... Porque a mesma coisa tem 2, 3, 10 maneiras de fazer diferente, né? Exato. Você diminuiu aí o imóvel edição, né? Isso. Poderia ter mexido no Você rascunho também. salvou ele, né, ou não? Deixa eu ver, salvei. Então vamos volta o que está no rascunho para edição, e o rascunho você deletou não, né? Está lá no Não, rascunho ainda. tá lá. Então Ctrl C nele, Tá. mas teria que deletar Eu vou primeiro. deletar esse primeiro. Então vamos lá, ó, o que o Marcelo tá falando. Esse aqui que eu diminuí, puxa, eu não quero mais ele, eu quero voltar para aquele grandão lá. E o inteiro ele tá lá no rascunho. Então eu tenho que pegar esse que tá aqui no edição, seleciono ele, clico no lápis e apago. Então agora ele tá com 0. Então eu vou pegar lá no imóvel rascunho aquele que tá inteiro, seleciono ele, dou um Ctrl C e um Ctrl V aqui dentro. Pronto, voltou o imóvel inteiro. E o rascunho lá você pode até deletar o que está dentro dele. Posso deletar, então vamos deletar. Seleciono ele, seleciono, lixeira, pronto, deletei. Agora eu fecho o rascunho e fico no cara edição. Isso, agora Então, seleciona ele. o cara edição, vai na ferramenta, no lapisinho para colocar ele em edição. Esse aqui. Uhum. Isso. Agora você viu que acendeu uma tesourinha. Cadê o seu mouse aí? Aqui. Essa tesourinha aqui? Isso. Agora clica em algum lugar fora do imóvel, perto da onde foi aquela divisa lá que você tinha escolhido ali. Aqui, mais ou menos aqui. Fora do imóvel. Você tem que clicar Fora do imóvel. Aqui. Como se você tivesse... Não, mas na reta que você quer fazer o recorte. Aqui. Isso. Tá. Clica aí. Cliquei. Agora você pode clicar na divisa. Será que tá funcionando? Você já clicou na tesourinha, né? Não cliquei na tesourinha. Então clica na tesourinha no primeiro lá. Isso. Então vamos lá. Nessa tesourinha aqui, ó. Isso. Eu nunca usei essa tesoura. A Tatiane usou outro dia, ela gostou bastante.
É bem Que- fácil de separar. Quebrar feições, é isso? Isso, clica nela. Cliquei na tesourinha. Agora, onde você vai começar a recortar aí? É como se você Aqui. estivesse recortando um papel aí, né? Tá, Então, você cliquei aqui. clicou aí, agora clica em cima da divisa onde vai passar o recorte. Em cima da divisa, aqui. Pode até uma ferramenta de engate, o lugar certo, no ponto. Aqui. Tal. Beleza. Agora na outra divisa do outro lado, onde vai passar. Aí, e agora Fora ou em cima? fora agora. Você clicou uma vez em cima e agora outra vez fora. Tá, cliquei. Agora o botão direito do mouse, aí ele já recortou. Puxa, e eu ia fazer toda aquela interseção. Aí ele diminuiu o anterior já, ó, que era 300 e não sei quantos hectares. Aí Foi para exagero os dois por... Ah, e aí aqui no imóvel edição que eu tinha Ficou um dois. polígono só, agora eu tenho 2. É o QGIS, é isso aí. A gente cada dia aprende uma nova. O QGIS, ele tem várias formas de fazer a mesma coisa, né? Bom, Agora, se você quer voltar no que estava antes, como salvou isso daí, você tem que fazer dissolver ele de novo, porque aí está sim. gravado. Então vamos dissolver. Então, esse imóvel edição aqui que tem 2 polígonos. Eu vou lá no Ou então, vetor. esquece aquele pedacinho que foi desmembrado. Vamos continuar no que sobrou aí. Você pode Esse aqui, deletar. você diz? Esquece ele. Seleciona só aquela parte lá e deleta. Aqui. Deleta. Ok, Aí. reduziu o nosso imóvel. Já vendeu 2 partes É. do imóvel. Então tá. Então essa aqui é a nossa propriedade. Temos a divisa dela e temos as servidões. Aí, que mais? Mais que a gente teria aqui nessa propriedade? Área edição. A sede. Onde é que é a sede dela? Onde é que nós vamos botar a sede? Se não tem casa, põe próximo da estrada, num lugar. Ah, não tem, né? Vamos colocar aqui, ó, que é perto de uma estrada. Então, a sede é um ponto, né? Então, a gente clica no lápis e ali estão os pontinhos, adicionar ponto. Então, eu vou colocar aqui, ó. E a descrição você pode escrever ali, sede. Não, na de baixo, na descrição. Eu nunca escrevo nada aqui, mas vamos lá. Sede. Ele aparece. Então, ficou ali minha sede. Clico no lápis. Aí depois eu tenho aqui nascente rio, então, e represa. Então, começaria agora a parte de hidrografia, né? Então, vamos ver o que que a gente tem aqui de hidrografia nessa propriedade. Eu tenho aqui uma base de referência aqui, chamada hidrografia. E aí, quando eu ligo, ela me mostra isso aqui, ó, hidrografia unifilar, hidrografia bifilar. Então, eu consigo ver o que que a base de referência está falando que tem de rio aqui dentro desse sítio. Veja que essa glebinha aqui que a gente excluiu, ó, que agora não faz mais parte do sítio, teria alguns riozinhos ali dentro dela. E essa parte aqui também, mas elas não fazem mais parte agora da propriedade, então não me atinge mais, agora é só essa parte aqui dentro. Então, Porém, esses rios externos podem gerar APP dentro da propriedade. pode gerar, né? Se A fizer gente um recorte, aí não ficaria bom, né? Fazer intersecção, acho que não ficaria bom. Teria que pegar os rios, um pedaço dos rios externos também. eu geralmente coloco assim o rio externo, sabe? Para ficar bem desenhado. Às vezes você vai retificar um vizinho depois, pelo menos o rio já aparece, né? E a gente tem que ver se esse rio está mais ou menos de acordo com a realidade. Às vezes o rio está meio fora, assim, você vê que ele está passando em cima de uma área plantada, assim, pode ser que ele tá meio deslocado. Então, antes da gente bater o martelo, ó, o rio é aqui, vou desenhar ele aqui, a gente tem dúvida com algumas outras camadas que a gente tem aqui. Por exemplo, uma delas que eu gosto é essa cartas topográficas do IBGE.
Então, ó, ele mostra aqui os rios de acordo com a carta do IBGE. Eu tô vendo que essa aqui tá um pouquinho deslocada, ó, do IBGE passa aqui em cima. E essa hidrografia da base passa mais aqui para baixo. Então, eu posso dar uma estudada no caso, ó, esse outro rio aqui também, olha onde ele passa lá. E a carta do IBGE mostra que ele está bem mais para a esquerda. Então, você pode dar uma olhada aí na realidade, às vezes o produtor rural tá junto, pergunta para ele, ó, esse rio é mesmo aqui? Às vezes ele fala que o rio não existe, aí você liga a carta do IBGE e o rio tá lá. E tem a carta de baixo, a IGC também, que ela é bem interessante aí, né? Vamos ver se ela liga, porque às vezes ela não Mais liga pesada. direito. Ver se ela vai abrir agora. Aí, no caso de não fazer a intersecção do rio, por conta dessa parte que fica fora da propriedade, coloca no módulo de cadastro assim mesmo, o rio fora ele aceita? Sim, ele aceita. Aceita. Pode colocar fora, não tem problema. Por exemplo, o rio Mogi Guaçu, né? Ele gera APPs quando ele tem largura maior que 50 metros, a APP dele também é maior, né? Então, a propriedade às vezes não encosta no rio, mas é importante você desenhar o rio, porque ele vai gerar uma APP que pode encostar na propriedade. Entendi. Então, essa aqui, a carta do IGC também, ó, mostra as linhas ali, onde você consegue mais ou menos visualizar onde seria, né, o leito do rio, para ver se ele está mais ou menos de acordo. Só que essa carta é bem pesada. Vamos E ver ela não esses cobre o outros aqui. estado de São Paulo todo, né? Lá na região oeste, lá do William, pode ser que não tenha. Aqui ela não cobre mesmo. Uhum. Então, você vai dando uma olhada aí. Digamos que você chegou numa conclusão, tá? O rio digamos, ele não passa bem aqui, ele é mais para o meio aqui. Então, para eu desenhar esse rio, eu posso vir aqui no edição. Aí temos rio unifilar e rio bifilar. Isso aí eu já vi várias pessoas falando várias coisas diferentes, né? O Marcelo é mais a favor da gente sempre fazer o bifilar, né? É porque no módulo de cadastro não existe rio unifilar, na verdade, né? Mesmo que você importar uma linha, ele vai perguntar qual que é a largura média do rio. E daí ele vai transformar para rio bifilar. Isso, mas por Facilita a nossa exemplo, vida, né? A gente colocar só uma linha, mas às vezes o rio tem lugares que ele é mais largo, lugar que ele é mais estreito, então se tiver capricho de desenhar as duas margens, se tiver visível para desenhar as duas margens e desenhar um polígono no bifilar, fica um CAR mais bem feito do que apenas uma linha e uma largura média para a extensão total do rio, né? mas assim, por exemplo, aqui no QGIS, eu costumo, quando é rio assim, desse jeito, eu costumo fazer no rio unifilar, a não ser que seja tipo um rio Mogi, que aí eu desenho no bifilar, né? Nem é visível as duas margens, né? Não teria como você desenhar. Mas aí alguns rios menores que o Mogi, por exemplo, o Rio Passa Cinco, o Rio Cabeça, aqui da região nossa, o Rio Corumbataí, a gente consegue visualizar as margens, né? E ele tem largura de 3 a 10 metros, né? Então, tem lugar que às vezes tem mais que 10. Aí a gente desenha bonitinho e ele vai gerar APP certinho a partir da margem do rio. Isso. Então, eu tenho algumas possibilidades. Digamos que eu quero desenhar esses rios aqui. Eu posso copiar eu seleciono aqui hidrografia unifilar, que é a minha base de referência. Aí eu venho nessa setinha e eu posso ir selecionando. Aí eu aperto a tecla Ctrl, né, do teclado e vou selecionando todos os rios que encostam ou que passam por essa propriedade, vou selecionando todos esses, digamos que esse aqui também fosse, né? Seleciona ele também,
E aí eu dou um Ctrl+C e um Ctrl+V aqui dentro do Rio Unifilar Edição, ou então eu posso pegar esse Rio Unifilar, clicar no lápis e clicar aqui, ó, nesse adicionar linha, e aí eu posso, eu mesma vou desenhando, tá vendo? Eu mesma vou desenhando. Peraí que ele deu uma travada aqui. Porque ele está lendo toda a extensão do rio. Agora ele destravou já. Ó, eu vou desenhando em cima da base de referência que já tem ali. Aí, por exemplo, fiquei na dúvida, não sei onde é que é esse rio. Acho que não está muito certa essa base. Aí eu ligo lá a carta do IBGE. Aí eu estou vendo que, de acordo com a carta do IBGE, ele é mais aqui para cima, ó. Então, aí eu posso vir aqui e desenhar em cima da linha do IBGE e não da linha da base de referência. Então, é muito particular, assim, como que você quer fazer isso, né? Esse rio não ficou muito legal, aí eu quero mexer nele. Então, eu sempre vou no martelinho para mexer nele, aí ele vai me mostrar onde é que tá os vértices, aí eu vou mexendo, jogar mais para baixo, mais para cima. Então, existem essas duas possibilidades. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos manter esse rio que está feito mesmo e desconsiderar os demais que já são 11h47. Aí a gente vai para a vegetação já. Tá. Será que vai dar tempo de fazer a vegetação hoje? Mas vamos fazer um pouco dela para pelo menos a gente finalizar a vegetação e a reserva e Tá. senão... Então, beleza. Então, esse é o rio aí da propriedade. Aí faltaria os demais, né? Uhum. Aí a vegetação, existe aquela vegetação que a gente está enxergando e existe a base de referência, que nem sempre está muito certa. Então, aqui a vegetação, eu ligo ela. Dentro aqui da vegetação, tem essa vegetação nativa 2008 e tem a do Instituto Florestal, né? Mas essa 2008 aqui é a que, teoricamente, que aparece lá na análise dinamizada, né, do CAR. Então, ela vai mostrar os fragmentos de vegetação. Muitas vezes o produtor recusa a dinamizada e aí o CAR vai para a retificação via módulo de cadastro porque ele não concorda com essa base aí, né? Ele fala, não, o meu imóvel não tem essa vegetação, ou tem mais ou tem menos, ou ele simplesmente não é vegetação, é um eucalipto, por exemplo. Então, daí a gente recusa a dinamizada e vem pro QGIS e utiliza o inventário florestal 2020, né, que é o mais novo, que é mais um Deixa eu ligar pouquinho essa melhor. outra. Esse 2010 é uma para Ó, o verificar inventário recursos. florestal está dizendo que só tem vegetação aqui. Se eu desligar o inventário florestal e ligar essa outra, ó, como ele está mais de acordo, né, com a realidade. E o melhor inventário florestal é esse último de 2020 aí. Esse daí acendeu esse negócio de áreas de interferência fluvial, né? Que é aquele tipo banhado, né? Isso. Mas é considerado vegetação nativa também. Mas, por exemplo, esse fragmento aqui de vegetação, ele não pegou, né? Não pegou e eu acredito que seja vegetação. Então, parece ser, né? É. Então, aqui a vegetação da mesma forma, né? Acho que isso aqui o pessoal já faz bastante, né? Mas eu posso vir aqui no Vegetação Nativa Edição, posso clicar no lápis e no balãozinho ali do polígono, e eu mesma ir desenhando a vegetação aonde eu estou enxergando que tem, ou eu posso clicar aqui na base de referência e selecionar os polígonos de vegetação, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui e depois fazer a intersecção para pegar só o que está dentro da propriedade.
E depois ajustar também, né? Depois trazer mais para cá, né? Envolver toda essa Se, parte aqui de se vegetação. você fizer isso com um CAR e jogar ele na análise dinamizada, sabendo que a base de referência da análise dinamizada é essa, ele está igual da base de referência, ele já vai para Conformidade. conformidade, né? Aí o produtor ele vai dar, porque não tem o que retificar, o CAR já fica conforme a base de referência, né? Mas nem sempre o produtor concorda com essa base, que a gente mesmo vê que ela não é 100% perfeita para todas as propriedades, né? Por exemplo, nesse caso aqui, eu pegaria essa vegetação e aqui eu aumentaria ela. Eu tô vendo aqui que é vegetação, né? Toda essa vegetação de interferência fluvial aí, ela deve ser considerada como nativa. O que Você é diz toda essa parte aqui. esse brejo aí que é o do Inventário Florestal 2020. Talvez a gente tivesse que fazer mesclar o Inventário Florestal 2020 com o 2008, 2020, esse daí que tá ligado, e Com daí essa daqui. mesclar essas duas. Então, eu poderia copiar todos esses polígonos para dentro da minha vegetação nativa e edição, e aí depois eu poderia fazer uma intersecção para pegar só o que está dentro do imóvel e depois ainda dissolver para transformar tudo numa coisa só. Isso. Você quer que eu faça isso? Será que vai Eu dar tempo? acho que para fins do treinamento, desenha manualmente, aí pegando as duas, a grosso modo. Tá. Então, como as bases estão aparecendo ali, a gente mantém elas, né, só para enxergar, e vem aqui na vegetação nativa edição, pega o balãozinho e vamos desenhando aqui. Pode desenhar até por fora da propriedade e daí você Isso. faz a intersecção depois para ganhar tempo. Isso. Espera aí que ele está pensando aqui. É muita pressão porque diz. É que ele Já foi. considera todos os vértices, né, do que está Então, ó, ligado. eu começo a desenhar aqui do lado de fora, né, da divisa, para Isso. não correr o risco de ficar nenhum espacinho assim, né, sem desenhar. Então, eu vou desenhar bem a grosso modo mesmo. Então, eu vou desenhando aqui. É tipo um mix de todas as bases de referência, só que a gente tem que ver o que melhor representa, né, a realidade do imóvel, porque eu já vi base de referência falar que moita de bambu é vegetação nativa, ou então eucalipto, né? Agora vai por fora, fecha tudo, Eu daí faz posso a fechar. intersecção. Beleza. Agora eu posso desligar essas bases de referência aqui e eu fiquei com aquele polígono ali que eu desenhei, só que como ele está para fora, né, da divisa, para a gente não correr o risco de ficar nenhum espaço sem vegetação, eu faço a intersecção. Então, primeiro eu tenho que salvar isso aqui. Eu vou fazer a intersecção do quê? Da divisa do imóvel, que é a linha vermelha, com a vegetação nativa edição. Já processamento, intersecção, imóvel edição com a vegetação nativa. E aí ele gerou então essa intersecção, que vai ser a minha vegetação nativa, né? Que é o que me interessa. Então, essa vegetação nativa que está lá para fora, seleciono ela, lápis, lixeira. E essa minha intersecção, que é a minha vegetação nativa oficial, eu seleciono ela, Ctrl C, Ctrl V, e ela vai virar a minha vegetação. E agora essa aqui, que era uma camada temporária, eu posso apagar aqui.
Pronto, agora temos uma vegetação. Então, essa propriedade já está aí, com servidão, com rio, com mata. Faltou colocar uma nascente aqui. Eu acho que não é bem aqui, né? Mas digamos que fosse aqui, né? Eu poderia pegar a nascente aqui, lápis, clico nesses pontinhos aqui e coloco a nascente ali bem na pontinha. E acho que não vai dar muito mais tempo de fazer nada hoje. Mas se alguém quiser perguntar alguma coisa. Agora, só para ele terminar o cálculo de reserva legal, você poderia clonar A a vegetação. vegetação nativa e colar na reserva legal, que ele já vai calcular quanto é a porcentagem. Porque aqui nessa camada reserva legal ele já está customizado para nos dar qual é a porcentagem de mata com relação à área do imóvel, né? Então vamos lá, Ctrl A, Ctrl C e vou colocar aqui dentro. Vamos ver. E supondo que esse imóvel, se ele precisasse ter 20% de reserva legal, se ele não se enquadrasse nos artigos 67 e 68, poderia fazer a edição do polígono de reserva legal para chegar nos 20%. Né? Digamos que ele tenha que ter 20% e eu tô, sei lá, 19%. Eu vou dando uma engordadinha aqui em algumas partes, porque às vezes é E o questão projeto de padrão desenho. já vai calculando automaticamente. Se você clicar aí no martelinho e ir engordando um pouquinho, já o pessoal vai ver que ele vai calculando. Ó, digamos que a minha vegetação vem até aqui. Suposição, né, pessoal? Eu tô vendo que não. Mas só para vocês O verem fragmento ele vai aumentando, lá, como 40. ela vai aumentando. E a porcentagem ele não está aumentando, mas a hora que você clicar no disquetinho, ele já vai dar a porcentagem. Ó, vai aqui. Ó, foi para 15%. E às vezes a área que eu quero deixar como reserva legal não quer dizer que eu tenho mata em toda ela, né? Então, às vezes vai ficar, ó, uma parte da minha reserva legal tem mata e essa parte aqui não tem, né? Então, uma parte que vai restaurar, aí vai depender da característica de cada propriedade. Em tese, um projeto padrão é isso aí. Uma vez desenhado tudo aí, finalizado, aí teria que exportar essas camadas, os shapefiles ou KML, né, Viviane? Para importar no módulo de No cadastro. módulo de cadastro, isso. E aí, depois que isso aqui estiver pronto, que eu já enviei a retificação do CAR, tudo isso daqui eu trago para o CAR finalizados, onde eles vão ficar arquivados, né, de forma permanente. E o CAR edição, eu deleto tudo que tem aqui dentro para ele ficar todo zerado e disponível para eu trabalhar numa nova propriedade. Mas assim, eu acho que o pessoal já tem trabalhado bastante com isso, acho que a maioria das coisas que foi falado aqui não é novidade, né? Todo mundo já está bem craque nisso daí. E os que ainda não começaram, agora tem motivo para começar. Então, e a gente fica à disposição, né, para tirar dúvidas, nem tudo a gente sabe, todo Motivo, dia, esse QGIS todo dia ensina alguma coisa nova, né? Hoje eu aprendi a motivação. tesoura. Motivação talvez não tenha, mas ferramenta tem. É isso aí. Já deu meio-dia, acho que deve estar todo mundo com fome. Então, pessoal, vou encerrar a gravação Enterrar. e parar a gravação. Obrigado, gente.